Hello, hello, Oi. hello! Vocês sabem quem sou eu? Exatamente. Se não estão me reconhecendo com meu cabelinho, voltei, gente. Eu tenho que arrumar uma vez por mês, né? Mas enfim, Amo. eu estou feliz assim por fora, porque por dentro estou acabado, porque né, meu top está falido. Mas enfim, não quero comentar sobre isso. Pode rir, Max, pode rir, que o seu momento também vai chegar. Então, Já chegou há muito tempo. pois é. Mas enfim, gente. Estamos aqui em mais um episódio no Limite Offline. Eu estou aqui com meu amigo Max e a gente vai entrevistar mais um eliminado. Olá, pessoas. Tudo bem com vocês? Então, né, mais uma entrevista, mais um eliminado. Mais kikikis e kkks, né? Segundo, né, a pensadora filósofa Rafa Uckmann. Ah, e para quem não sabe, para quem está vindo pela primeira vez, ou como vocês já sabem, No Limite Offline é um programa para descontração dos eliminados. A gente criou no sentido de deixar com que eles vão dormir, eles vão hibernar agora, né, nessa segunda fase, eles vão hibernar mais tranquilo, eles vão ficar mais sossegados depois de falar tudo que eles querem para falar. Então aqui eles podem fazer o que quer dizer, quase, né? Eles não podem fazer tudo porque Felipe Guedes não deixa, mas eles podem fazer quase tudo, eles podem falar muito chicote, eles podem falar, eles podem xingar, eles podem jogar alto, eles vão dar amor, vão fazer o que eles quiserem. Então a gente tá deixando eles livres aqui à vontade para eles falarem o que quiserem e depois de descansar e voltar na final para ter decisões importantes. Vale muito bem lembrar. Exatamente. Enfim, gente, hoje a gente vai conversar com essa pessoa que eu sou totalmente apaixonado. Eu estou aqui, eu estou com meu coração verde por ele, entendeu? E é sobre isso. Eu queria avisar que máscaras vão cair. Vem conversar com a gente, Laércio. Ai, Oi, icônico! amores! Olá, amigo! Tudo bem, gente? Vocês Olá, estão me ouvindo? tudo bem, Sim. estamos ouvindo sim, tá tudo legal. Então, E amigo, aí? muito obrigado por você ter disponibilizado um tempinho para vir falar com a gente. Uma pena você ter saído cedo. Foi cedo, né? A gente Gente, pelo esperava amor de você. Deus. A gente esperava você mais para frente, a gente torcia para você que fosse mais adiante. A gente tem esperanças que você fosse mais distante, né? Quem sabe ser finalista. Mas a gente agradece pelo tempo, agradece pela sua participação. Você é icônico, você é incrível. E é isso. Ai, gente, eu tô muito feliz, assim, apesar de ter saído do jogo, de estar encontrando vocês. Eu assisti o quadro e pensava, meu Deus, quando foi minha vez? Agora a gente tá aí. Então, assim, muito obrigado vocês por receberem, assim, tirar tempo pra vocês não é nada, é diversão. Não, obrigado. Não. Amiga, então vamos lá começar, porque eu achei muita coisa para ser dita, tem muita coisa que a gente quer saber. Mas, começando de baixo, fazendo aquela perguntinha básica, o que motivou, o que levou você a se inscrever e a querer jogar o No Limite Online 4? Tá, vamos lá. Quando eu comecei a jogar, ainda esse ano, eu lembro que teve a temporada 3, né? Daí eu assistia. E aí a Sabrina, minha amiga, né? Aí ela tava jogando e ela, redenção atrás de redenção, e eu torcendo pra ela. Sempre fiquei de olho no jogo. Daí beleza. Aí depois tava jogando JT lá, Cuba. Aí acabou a temporada, eu fui barrado da final, tava desolado, assim. Aí Guedes me chamou. Daí ele falou: escuta, vai ter o No Limite 4. E o jogo é só a cara. Quando abrir, você fica de olho e tal. E aí, beleza, passou muito tempo, meses, assim. E aí eu fui jogar Botswana depois de ter dado uma pausa de um tempinho. Que foi no WL, né? Aí Guedes estava no cast. E daí acabou que as inscrições abriram durante ainda o WL. Eu falei, vou me inscrever e deixar, acho que se não me engano, para me inscrever no último dia, porque eu tava em dúvida se eu ia ou não emendar uma franquia na outra. Mas assim, ainda bem que ele me convidou, porque eu adorei. Apesar de que você falou sair cedo, nossa, foi extensíssimo o jogo pra mim. Portal atrás de portal, eu tava lá, né? Marcando presença. É o que eu sei, é o que eu digo a todo mundo. O Lone Beat pode ser leve, pode ser tranquilo, mas é muito
muito cansativo. Felipe Guedes não deixa a gente ter um descanso, não deixa, sempre tem alguma coisa para fazer. Inclusive nessa temporada, ele fez toda uma twist, todo um babado para falar para os outros dormir, para falar para os outros descansar. E o que ele inventou? A gente. Ele trouxe a gente para falar. Gente, sem brincadeira, aquela prova de resistência foi assim terrível para mim. Perder ela foi terrível porque eu tava assim, ó, focadíssimo. Nossa, Felipe Guedes, te odeio nesse momento. Marcos é muito malvado. O Marcelo, graças a Deus, foi bonzinho com a gente, deixou a gente dormir à noite. Então, é verdade. mas muito. Mas que bom. Você gostou da experiência, então? Gostou? Amei, gente. Jogaria várias vezes, assim, várias vezes mesmo. Na próxima vez, eu prometo que eu vou tentar ir passar sem um monte de portal até a merge, porque assim, é exausto. Meu Deus do céu. Olha aí o gancho para a próxima pergunta. Exatamente. Para a primeira pergunta. A gente já vai falar sobre isso, sobre o seu potencial físico que foi mostrado assim na temporada. Brilhantemente. Você tá zoando, com certeza, né? Claro, porque eu tô sendo debochado. Eu sou deboche. Mas enfim. A gente viu, né, que as hienas foram bem prejudicadas nessa temporada. Vocês não riram na cara do perigo aqui, entendeu? E vocês foram sendo aniquiladas uma por uma. Falta e uma. Você... agora falta uma. Agora falta só uma. Está lá rindo sozinha. Vamos ver até quando. Mas aí você foi uma das pessoas que conseguiu sobreviver junto com o Igor, né, no caso, que também está lá ainda. O fato de você ter sobrevivido, o que você atribui a isso? Assim, acho que para responder isso eu posso começar contando do jogo lá no comecinho, porque eu acho que é uma construção. Desde o começo, porque todas as cenas foram saindo e você sobreviveu, então a gente quer saber desde lá. É saber do início. Perfeito. Ai, sem problema, porque assim, tem que ser a construção do negócio, não adianta eu falar fragmentado aqui que não vai rolar. Então tá, vamos lá. A gente começou com uma tribo, um cast gigante, 21, uma tribo de 7 pessoas, o que é relativamente pequeno, então você consegue administrar essas relações muito melhor do que se fosse assim, uma tribo de 12, 13 pessoas, 11 pessoas, até 10, assim. E aí acontece que todo mundo se falava muito, então é natural que quem está presente no jogo forme várias alianças no começo, né? Então, assim, eu via um cenário de que eu estava exatamente no meio, porque eu tinha uma aliança com 2 pessoas que era o Luiz e o Igor, né? E aí eu percebi que eles eram muito juntos, então eu, teoricamente, ficaria ali por fora, e teria ali com a Jeanne e o Cérvulo, que para mim eles eram muito fechados, e eu também ficaria ali correndo atrás do F2, sabe? E aí, o que eu pensei? Eu preciso de uma pessoa que seja próxima a mim. Assim como eles têm os duos deles, cacei um duo e achei Genalva. Que tanto foi citado nas entrevistas. Então aí eu pensava, acoplando duos, e tem toda a questão da Genalva não jogar com mulheres, o que seria ideal? Formar um quarteto dentro de uma tribo de 7. Aí eu peguei que fui lá. Aí eu me aliei com o Igor, Luiz e Genalva, né? Primeiro com o Igor e Luiz até, e depois que a gente meio que acoplou a Genalva nisso, quando ela virou Easy Volt, a gente pensou, pra mim, né, fazia muito sentido pegar uma pessoa que era o Easy Volt e anexar na aliança, assim. Agora começa a parte estratégica do meu jogo. E aí, tipo, eu pensava sempre nessa questão. Maioria de tribos são pessoas que seriam leais, a gente seria muito sólido dentro dessa tribo, mas não imaginava que a gente ia perder tanto, né, gente? Pra gente chegar ao ponto de ter que aniquilar todo mundo da tribo, assim. E aí começou uma coisa atrás da outra, porque daí eu comecei a me arrepender da decisão, por exemplo, de flipar no Cérvulo de primeira, porque eu pensei, gente, o físico da tribo vai pra onde depois? Se ele era um dos principais nas 2 competições tribais, de squads, né, que a gente teve. E aí pensei, meu Deus, o boot foi super errado. Só que aí eu tenho uma explicação pra tudo isso, porque talvez as pessoas só pensem, traiu por trair e tal. Na minha cabeça, eu pensava que o Cérvulo poderia ser uma pessoa extremamente influente no cast todo. Então, se já era difícil lidar com um Cérvulo não 100% presente numa tribo de 7, imagina o estrago que um Cérvulo poderia fazer numa merge e presente, mais presente no caso. E aí eu pensava, melhor cortar agora se a gente tem essa possibilidade, né? A gente foi lá, tchá. Só que daí precisava do voto do Samuel. E aí
porque o Cérvulo tinha uma poção que ia anular metade dos votos dele, a metade dos votos, se o Samuel votasse com ele, já eliminava um da gente. Então, teoricamente, a gente precisava do Samuel. Então, assim, sem querer trair, a gente acaba traindo e mentindo pra alguém. E eu tive que prometer pro Samuel que eu tava com ele, etc. E eu detesto ter que fazer isso, porque depois... Mas, enfim, a jogada, você pensa numa jogada. Só que eu acho que eu acabei me expondo demais de início de jogo. Então, acho que depois eu acabei arrependendo, sabe? De ter feito uma big move ao invés de tirar um Easy Volt, apesar de que o Easy Volt ia ser uma aliada minha. Então, foi muito uma linha tênue, entende? E aí a rodada aconteceu, o Cérvulo saiu, e aí eu não tinha mais o que fazer. Eu tinha fechado as minhas portas com a Jennifer, e ela é uma pessoa que até então tinha muita intenção de jogar. E aí eu percebi que a Jennifer e o Samuel se aproximaram muito por conta de terem sido enganados e etc. E o Samuel já meio que se sentindo por fora dessa votação, revelou o F2 que ele poderia ter com a Jennifer, não lembro se tinham ou não tinham de fato, mas era o que parecia do meu ponto de vista. E aí a gente acabou tornando aquela votação toda num, acho que 4-2 contra a Jennifer, né? Que aí aconteceu toda a situação da Genalva e o Luiz entrarem no Macau com eles. Então, todo mundo foi eliminado, já não faz mais diferença contar nomes, né? E aí aconteceu toda essa questão. Então pareceu que foi uma coisa assim... a gente traiu por trair, mas tinha um motivo estratégico. E a gente pensava da mesma forma, que se a Jennifer tinha uma aliança individual com cada um de nós que éramos aliados, com as pessoas da tribo em geral, a gente pensava no estrago que ela poderia fazer tendo uma aliança com várias pessoas numa merge, por exemplo. Então foi realmente uma decisão assim, e depois? O que a gente pode fazer para jogar? Só que a gente não imaginava que toda a aliança ia ser eliminada até chegar. E aí a coisa aconteceu da gente swapar, e eu caí, eu e Genalva, sozinhos numa tribo que falava todo mundo que a gente era F2, 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 e toda a exposição das entrevistas que vinham. E aí, Genalva, como que a gente vai lidar com isso? E a gente não lidou com isso, tanto que ela acabou virando um voto unânime, e todo mundo sabia que eu poderia não votar nela, mas eu preferi sempre seguir do lado certo da votação para abrir portas com as pessoas, para ela, que eu até tinha um ídolo que era falso, e aí eu vou chegar nessa questão. Ai, que vergonha de contar isso. E aí, enfim. A gente chega nessa questão do ídolo e eu falar pra ela, amiga, pelo menos usa esse ídolo pra você testar, vai que você tem uma chance. Eu não posso ir em você, porque se eu for em você e você sai, eu vou virar o voto fácil. Então eu preciso meio que abrir confiança e portas com as pessoas da tribo, porque elas vão estar aqui amanhã, você não. Meio que dizendo isso pra ela, e ela disse pra mim, amor, vota em mim, tá tudo certo. Eu não conseguia, gente, foi um negócio muito difícil, assim. Mas o negócio de eu ter batido o pé e a gente não votar na Genal foi um combinado que a gente teve entre 4 pessoas. E eu não sei se eu posso falar, confirma aqui no meu ponto pra mim, Guedes, se eu posso falar as pessoas que ainda estão nos jogos envolvidas. Eu acho que podem, não sei se tá... E aí, enfim, foi mentira, pode ser. Então, tá. E aí foi uma jogada que a gente fez, eu, Zé, Lobo e Igor. E aí a gente volta na Genalva nessa pra gente deixar tudo camuflado, bonitinho, escondidinho, e deixar o pessoal do lado de lá confortável. A gente garante uma maioria na tribo e a gente elimina uma dessas pessoas que são muito aliadas depois. Foi exatamente assim o raciocínio. Com muita dor, eu queria fazer parte dessa jogada, queria ter uma grande jogada, mais uma talvez, para poder colocar no currículo e contar lá na frente. E assim, acho que talvez a gente pensa demais na situação de ter o controle do jogo, da rodada, da situação em si, mas a gente acaba dispensando ou esquecendo de pensar, né, lá na frente depois, porque daí eu não raciocinei no momento que fazer uma jogada contra Marlon e Argo, por exemplo, fecharia muitas portas com eles, e seria muito difícil eles conseguirem confiar em mim para as rodadas seguintes, né, como talvez a gente estava chegando num ponto de confiança que era legal para todo mundo. Mas daí a gente fez a jogada e a gente tirou a Mari, pensando que a Mari era a jogadora mais social, a jogadora era a que mais poderia dar trabalho numa merge, que era um duo inquebrável com o Marlon. E aí a gente fez a jogada na Mariana. Ponto. Naquele ponto eu tinha várias prioridades diferentes no meu jogo. A cada rodada o meu jogo fazia assim. Porque eu tinha acabado de firmar um F2 com o Zé. Eu tinha acabado de firmar uma coisa que eu não lembro, acho que chegou a ser uma espécie de F2, não lembro se foi essa descrição que a gente usou mesmo agora com o Igor, e a gente já vinha votando junto de 2 votações, ele me salvou quando o Bonk tentou fazer uma jogada para me eliminar de última hora, na tribo anterior, e salvou a Genalva, então eu tinha muita lealdade com o Igor nesse ponto. E quando o jogo fez um flip-flap, eu me vi numa posição de merge,
totalmente em minoria, não sabia nem se o Igor, que era meu aliado da primeira tribo, estava comigo ainda, de fato. E aí eu tive que começar a raciocinar e, tipo um GPS, recalculando rota, o meu jogo todo, assim. É isso que passava na minha cabeça. E agora, o que eu vou fazer? Na tribo eu dominei, mas e agora? Eu não tenho ninguém para jogar. Todas as pessoas que votaram comigo foram saindo, exceto 2, 3 que ainda estavam ali, mas que tinham outras prioridades no momento. E outra, você pegar uma pessoa que é Boron isolado, numericamente falando, por quê? Que alguém ia querer jogar comigo e construir alguma coisa sólida, a maioria comigo. E foi aonde eu fui para onde eu sentia mais confiança e eu via mais não sei essa palavra, mas tipo, longevidade do meu jogo, assim. Sim. Eu pensava, o que eu posso fazer no momento? Até falava moderação. Eu acho que tem momentos que a gente tem que saber recuar, e nesse momento eu não estou numa situação de controle do jogo, e tá tudo certo. Meu jogo não acabou por conta disso. E aí eu pensava, agora eu vou me reinventar, vou jogar do zero, construir novas relações, novos aliados. E aí o Igor, apesar de ter aquela relação de confiança, e o Aleph também, que vinha de muita confiança comigo, começaram a estar em posições neutras, porque eu sabia que numericamente, para mim, não seria vantajoso a longo prazo jogar com eles, porque a gente seria eliminado 1-1. E aí eu pensava, tá, vamos lá então. Quem tem poder nesse momento? E eu enxergava a Mari como uma pessoa poderosíssima no jogo, ela não perdeu quase nada nos squads, e eu pensava sempre assim, se eu tiver que escolher um lado para jogar, ou alguém específico para jogar, eu quero jogar numa aliança onde os poderes estão, e eu ainda não faço ideia onde estão esses poderes. E eu preciso. E aí liberou o Inter Squad, e assim, eu já tinha usado os meus 3 chutes da palavra secreta, só tinha 7 letras, ainda faltava mais uma. Eu já tinha revirado esse dicionário da língua portuguesa, eu já tinha feito. Nada chegava na cabeça, gente, juro pra você. E aí eu comecei a achar que essa merda, essa palavra, era simplesmente um negócio em alemão, porque sei lá, Felipe Guedes tem mania de mandar alemão um monte de mensagem, um monte de coisa, né? Eu falei assim, vamos para alemão. E pesquisava em alemão e nada, e eu não tinha mais nada para achar, não achava letra, não tinha palavra para tentar. A esse ponto, eu já vinha fazendo estrategicamente vários pactos de tipo, amiga, não valido suas 3 letras, por exemplo, com a Genalva, e pedia para os meninos tentar a palavra para mim quando eu desconfiava de alguma coisa. Então, assim, a gente já vinha, eu posso dizer que eu usei as pessoas para esse ponto, mas não de um jeito ruim, porque elas sabiam em relação a isso também, entendeu? Tipo, a gente falava, amiga, não valida não, vamos fazer uma coisa aqui. E eu trocava realmente a informação verdadeira com os meus principais aliados, por exemplo, a Genalva, o Luiz, quando a gente esteve na mesma tribo, na Merge, a gente não chegou no Inter Squad. Com o Igor chegou no Inter Squad, aí eu compartilhei tudo com ele. Enfim, eu fui construindo essa relação, até que todo mundo foi sendo eliminado, sobrou eu e Igor, mas o Igor já não era mais fragmentado, sólido comigo, ele estava mais fragmentado, e aí eu percebi que ele estava muito inclinado a jogar com o Mari Renan. E aí eu peguei e falei assim, se eu pudesse apostar um dos poderes... O Moreira. E aí eu falei assim, se eu tiver que escolher uma vertente de jogo que vai me levar longe nesse momento, eu vou para onde eu acho que os poderes estão, e eu acho que os poderes podem estar com o Mari Renan, porque eles ganharam muitas coisas durante a fase tribal, eles devem ter uma aliança mais sólida entre 4 pessoas, porque eles ficaram muito tempo ali, eles tiveram tempo de desenvolver isso, ao mesmo tempo eles foram várias vezes revezados para a prova de Mercúrio, e se eu percebi uma lógica nos símbolos, eles também poderiam ter percebido. Então eu pensava, tipo assim, não sei se eu posso falar aqui, se não puder, depois o Guedes vai cortar, mas cada símbolo era dado um spoiler na rodada anterior. Tipo, a moderação sempre soltava um códigozinho escondido que você traduzia e era o nome de um símbolo. Ou um pititiquinho, assim, transparente numa imagem. E aí eu comecei a perceber isso e comecei a querer jogar para os meus aliados para me darem os símbolos que iam ser sorteados. Só que o problema foi que eu não ganhei nenhuma prova de Mercúrio, sabe? E eu não consegui nenhum poderzinho. Então eu pensava, se eu não ganhei, as pessoas faz muita lógica, tem muita lógica as pessoas das outras squads que foram abertamente terem um poder. Então, Mari e Renan eram essas pessoas. Sim, eu comecei a pensar assim, mirabolicamente em tudo. Gente, meu jogo é exatamente assim. Toda rodada eu fico sabe? Pensando em vários cenários, assim. E aí eu fui pra Mari e abri meu jogo pra ela, porque era a alternativa que eu tinha, contei tudo que tinha acontecido, eu não menti nada, assim, pra ela. Até que ela compartilhou uma dica comigo que eu não tinha ainda do ídolo, que foi aonde que eu cheguei no código, assim, coisa de 3 minutos depois que ela me deu a dica, porque eu já sabia uma coisa, já sabia outra, juntei com a dela, pum, pesquisei Google rapidinho e cheguei na dica. Quando eu abri, eu comecei a tremer, assim, tremendo. Aí peguei o ídolo, mas já dei aquela murchadinha na hora que eu li assim, você tem que postar um vídeo para validar o seu ídolo,
E para postar esse vídeo tem que estar. Aí tinha um código binário tocando essa música aqui, você tinha que decodificar. E aí já comecei a achar estranho quando o nome da música. Quando o nome da música era. Tipo assim, era Admirável Chip Novo da Pitty, mas o nome da música era uma outra coisa que estava escrito no código. Como é que é a letra mesmo da música? Ai, Pane no esqueci. sistema, alguém. Tô brincando. Era isso daí. Tava no código binário. Não é no sistema, alguém me desconfia. Então não é, mas era, sabe, tava a letra assim. Eu sei que, enfim, tinha que postar um vídeo com conteúdo aleatório para ativar o ídolo com uma música da Pitty de fundo. Eu já comecei, essa merda é falsa. E aí eu fui até depois perguntar pra Felipe Beth de com quem não quer nada no privado dele, assim, viu, você tá assistindo o Survivor 41? Aí ele, tô assim, por quê? Eu pensei, nada não, só pra anotar aqui no meu TCC, porque eu queria saber se ele tava vendo que pra ativar um ídolo tinha que expor, pra ver saber se tinha chance do meu ídolo ser verdadeiro, gente. Ai, meu Deus, Lázaro, maravilhoso. Eu paranoia. Juro pra você. E aí eu peguei... Agora tá encaixando tudo do jogo do final de semana. Agora tá encaixando tudo. Meu Deus do céu, como é que você é assim, meu Deus, eu odeio. Foi demais esse jogo. Eu me joguei de cabeça, assim, ó. Verdade, adorei. E aí, eu comecei a achar estranho quando a imagem do ídolo era preta e branca. Aí eu mandei pra Mariana e falei, Mariana, olha isso aqui. Aí ela, amigo, parece ser verdadeiro. E eu ficava, gente, isso aqui é falso. A moderação pôs tudo colorido, o logotipo de tudo tá colorido até agora, não faz sentido isso aqui. Eu falei, eu não vou usar. Eu não vou usar, porque houve uma vez, numa franquia ao lado, que eu peguei 2 ídolos e eram falsos, sabe, Alex? Falei, não vou usar e vou deixar acontecer pra ver. Ainda bem que o Renan me mostrou que o dele era o verdadeiro. Porque depois, né, não mostrou assim, ele não contou, porque ele descobriu lá na hora do CT, igual todo mundo descobriu mesmo, não sabia de nada. E foi um choque pra todo mundo. Enfim, cheguei no ídolo e fiz essa exposição, e aí foi aquele vídeo da coleira lá, que eu te citei, né? E aí, tudo e tal. E eu falei, gente, é isso. Eu tô aqui agora, já me expus, vamos jogar. E aí cheguei pra Mari, contei pra ela, e Mari começou a me contar dos poderes. Eu acho que essa altura eu já posso falar, porque todos já foram usados no jogo mesmo. E aí ela me contou, eu tenho um espelho a voto, o Zé tem um negócio que anula metade dos votos, o Igor Moreira tem um rouba-voto, e eu falei, pronto, agora eu decidi que eu vou jogar com a Mariana. Porque ela já sabe tudo do meu jogo, agora ela já abriu o jogo dela todinho pra mim. E aí começou um negócio que, assim, as pessoas enxergavam talvez de fora que eu tava seguindo um voto. Mas aí eu comecei a perceber que era uma aliança que eu tinha muita voz. E que eu podia opinar tanto quanto qualquer outra pessoa podia. Então pensava assim, já sei. Eu formo aqui uma maioria de 7, porque daí eu faço um trio com o Zé e o Lobo. E faço um trio com a Mari, o Renan e anexo o Igor aqui também. E a gente forma uma maioria lá pra frente, seja pra que lado eu e o Igor quiser jogar, porque o Igor era meu duo a partir daí, né? E aí, beleza. A gente continuou. E tava super confortável nessa posição, tudo e tal. E eu não sei pra que diabos teve o surto lá, que o Bom que fez o play, o ídolo rodou, o ídolo rolou. E aí Mariana começou a desconfiar de Renan, porque Renan contava até então tudo, não contou do ídolo pra ela, e aí a gente começou a querer pensar em eliminar o Renan. Só que daí a Mariana já achava que ela ia ser muito exposta, e eu falei, já sei, vou fazer uma jogada aqui, até comentei pra moderação, tem uma jogada pra fazer, que se der certo é uma puta jogada, mas vai ter que ser cautelosa. Fiz um grupo, eu, Yerb e Mariana, falei assim, o negócio é o seguinte, já que vocês dois estão na mira hoje, minha proposta é a gente vai, solta pro Renan o nome do Iargo, solta pro Zé o nome da Mariana e do Iargo, e deixa eles decidirem aí. A gente vai, nós 4 e o voto duplo do Igor, a gente puxa ele com o voto duplo, e a gente faz uma blind no Zé, que tem um poder no jogo ainda. E aí eu cheguei no privado do Iargo, falei, pra você e pra mim, isso é ótimo, porque a gente sabe que a gente vai virar alvo talvez em breve, a gente anula todos os poderes que ainda estão em jogo, e a gente quebra um duo e uma aliança pra gente ter brecha pra entrar, assim, né? E aí ele falou, não, tá, eu acho que agora eu entendi. E aí a gente o dia todo conversando sobre isso, vai rolar, vai rolar, vai rolar. Nisso o Iago contou pro Zé, que descobriu que eu tava quebrando o F2 com ele,
e soltando o nome dele, e aí eles combinaram de splitar o meu voto e do Igor, no caso, que foi os votos que me eliminaram, e os 5 vieram em mim, que foi Zé, Lobo, Bonk, Aleph e... esqueci. Mais uma pessoa. Ai, gente, assim, eu sei que foi uma ótima jogada deles, arrasaram, porque eu também ia fazer uma boa jogada se desse certo. Iargo. E o Iargo. Porque na minha cabeça o Iargo não votaria em mim, sabe? Mentira. Já tinha traído ele antes, mas incrível dizer isso, que assim, até considerado uma traição, que eu digo moral, porque eu não tive a oportunidade de fato de votar nele, né? Que eu acho que quando a gente tinha voto combinado nele, ele sempre usava um poder, e nas tribos ele não foi meu alvo nunca. A gente tinha uma aliança individual, e talvez tenha sido minha principal conexão individual e pessoal no jogo, assim. Eu gosto muito dele, e a gente se conectou demais. Eu adoro o Yargo, de verdade. Então tá tudo certo, eu entendo super a questão do voto. Não fiquei chateado por jogo, eu nem fico chateado por jogo por causa de ninguém, viu, gente? É tipo um tabuleiro que você vai lá, joga a carta aqui, sai rindo, bebendo com todo mundo e acabou. E aí a gente chegou. Gente, adoramos a entrevista. A entrevista, Larissa arrasou, muito obrigado. Foi ótima. As 23 perguntas que a gente fez foram todas respondidas agora nesses 26 minutos. Gente... eu falei que eu falava demais, gente. E você vai ter que se reinventar aqui agora também. Jogamos no teu colo. Você vai ter que se reinventar respondendo tudo de novo. Respondendo tudo de novo e agora dando mais detalhes ainda. Bora lá. Que a gente tem muito mais detalhes para dar. Então, tipo assim, então deu a entender que, por exemplo, você, no começo, você pensava muito no que poderia acontecer no futuro e você esqueceu do presente, e por isso seus aliados acabaram sendo eliminados 1 a 1, não é isso? Exato, eu pensava muito em lealdade, mas não pensava na continuidade do jogo de squads, assim. Porque eu pensava, tem que manter quem lá na frente não vota em mim, porque se eu vir um voto na merge fácil, eu tenho pessoas para me defenderem, porque é um jogo de número no final das contas. Mas não rolou, né? A gente começou a perder prova, e eu acho que eu atribuo muito isso, porque a gente tinha uma tribo muito forte, tinha muita gente que era muito boa. Eu não esperava, de jeito nenhum que vocês fossem perder prova. Tipo assim, tem você, tinha a Sérvulo, que era muito bom de prova. Eu achava que a Jennifer era boa de prova, dependendo da prova que for. O Luiz é incrível de prova, o Igor é muito... Nossa, a gente tinha muito squad muito bom. Vocês estavam muito bom, eu ficava, gente... O problema foi que a gente não bateu organização coletiva. A gente meio que se embananava na hora das provas, a gente se desorganizava. Naquela prova de vídeo do Trevor, gente, foi um terror. A gente, no meio do negócio, a gente se dividindo para poder fazer as coisas, e foi um caos, assim, ninguém conseguiu fazer direito. E ainda tinha letra envolvida por meio das respostas, então acho que teve gente que parou para mandar letra, teve gente que mandou swap, e enfim, até hoje estou curioso para saber quantas pessoas ativaram essa swap. Felipe Guedes, depois me conta. Então, amigo, assim como o Jenny, né, ainda falamos da fase tribal, assim como o Jenny, você fez um videozinho falando um pouco do jogo e pedindo, né, para ser alexalizado, vamos dizer assim, né? Pediu para ser cadelizado, ou seja, você conseguiu o que queria, né? Após aquele vídeo, você precisou bolar ainda mais e precisou ainda se esforçar um pouco mais para poder atingir seu objetivo, além daquilo. Ótima pergunta. Nossa, não tinha pensado nessa não, viu? Já respondeu? Não, olha, eu acho que eu precisei rebolar muito mais além disso. O vídeo me abriu muitas portas, porque tinha gente que até então não tinha vindo falar de jogo especificamente comigo e veio tipo, nossa, o que tá acontecendo? Me atualiza. E aí eu pude meio que contar um enredo que, mesmo que eu não fosse 100% fiel ao enredo, era um enredo que me aproximasse de ter uma conexão com aquela pessoa no jogo. Tipo, eu sabia quem era ligado com quem, de longe, então eu pensava em sempre dizer para as pessoas, tipo assim, Alex, você é próximo de quem? Aí você fala, de Max. Aí eu falo, nossa, eu tenho uma ótima relação com o Max. E aí eu já ia para Max e falava bem de você. Porque eu comecei a tentar achar pontos de ligação e brechas nessas relações, para ver aonde que tinha gente que não se dava bem com quem. E eu acho que se eu não tivesse me movimentado, talvez, tanto para tentar ajudar Iago e Mari naquela rodada, eu acho que talvez eu tenha conseguido esse objetivo de me camuflar até a fase final do jogo, porque eu tava conseguindo construir uma relação aberta e de confiança com as pessoas que estavam ficando, sabe? E assim, sem me expor demais nas provas, eu tava meio que em slow motion nas provas, apesar de ter ganhado a prova do Colar 2 lá, que foi dos 7 erros,
Mas eu tava sempre ali, chegando, não ganhava, mas ficava, eu acho que pertinho de ganhar, tava, sabe? Então não tava assim um fracasso, eu tinha esperança de ganhar no final, ainda, sabendo que o negócio ia ser prova. Mas aí eu fui meio que tentando entrar social estrategicamente nesse meio de pessoas, assim. E aí eu via que tinha rodada que eu precisava me abrir mais com uma pessoa. Por exemplo, o bom que foi uma pessoa que a gente não teve alinhamento. Mas eu particularmente considero a nossa relação limpa e clara. A gente sabia o tempo todo que a gente não estava de lados iguais e a gente se dava muito bem. Eu tive a abertura de falar uma rodada específica de jogo com ele, que foi inclusive na rodada que ele fez a play lá, que ele mudou o voto na call e tudo mais. E eu super entendi, porque meio que a gente tinha discutido isso antes, a gente tinha tido a mesma paranoia. Eu me senti muito pressionado quando, por exemplo, o Renan jogou o ídolo e depois ele fez uma chamada para poder perguntar quem ia ficar com ele, alguma coisa do tipo, que ia falar que ele queria ficar com todo mundo ali, enfim. Sabe quando você sente que você está sendo um pouco colocado na parede em relação a alguma coisa? E aí foi aonde eu tive essa conversa com o Bonk, que abriu margem para uma jogada na rodada seguinte, né? E acabou que o Igor saiu, e eu também não queria ter perdido o Igor. Eu sinto muito, Igor, se você ficou chateado comigo em relação a alguma coisa do jogo, mas sinto que eu te amo, bebê, e se eu pudesse ter voltado atrás, eu te defenderia muito. Mas é isso, gente. O jogo foi sendo construído de uma forma que a cada rodada eu tinha que, às vezes, ceder brechas do que querer impor alguma coisa que eu gostava mais, que eu queria mais para o meu jogo. Então eu acho que eu estava tentando meio que fazer um jogo adaptável ao invés de um jogo dominador, assim, controlar do controle, sabe? Sim. E no final eu ia ter um ótimo enredo para convencer o júri de que eu merecia alguma coisa, se tiver que votação para merecer alguma coisa, uma vantagem, sei lá. Ai, inclusive falando sobre isso também, sobre a final, né? E as vantagens que podem ser, que vão vir aí. E as vantagens que a gente sabe que vão vir aí, né? Você foi uma das pessoas, teve muita gente que não, mas você sim foi uma das pessoas que passou por milhões de portais. Você foi em 8 portais de 12. Isso pra mim é muita coisa. Eu acho que não contou os da Merge, contou, porque se contar os da Merge, eu acho que foi 10 de 12. Foi 10? Ah, então posso estar errado. Tudo bem, foi 8, então. Amiga, acho que teve uns da segunda, terceira swap que você não participou. No ponto vai falar aqui, no ponto vai falar. Mas foi, acho que 10 de 12 mesmo. Ou 8 de 12. Será que foi 10 de um 12? Eu sei que assim, eu tava exausto, porque assim, portal desgasta muito tua relação com as pessoas no jogo, desgasta demais. Depois você continua convivendo com as pessoas e aquela relação vai ficando desgastada e você não vai tendo mais aquela confiança e abertura para abrir jogo. Então é uma coisa difícil. Era essa a pergunta, obrigado. Era essa a pergunta. Ah, mentira. Era essa mesmo. Eu sou muito tagarela. Você já tá prevendo as perguntas só, não. Mas agora eu vou dar espaço para vocês perguntarem. Não, tá ótimo, amigo. Você respondeu assim a minha pergunta de uma forma. Mas assim, nossa, confesso que eu fiquei abaladíssimo de ter sido eliminado. Talvez eu ainda esteja digerindo até hoje, porque é um jogo que eu tava muito entregue mesmo, assim. Fazia muito tempo que eu não sentia que eu tava tão imerso, assim, fora dos meus problemas, eu tava ali, entendeu? E isso é o que a gente busca num jogo. É a gente ter o lúdico, a questão de, tipo, brincar como se fosse um cenário imaginário e depois sair daquilo e continuar a vida normal, sabe? E acho que isso é muito legal. Eu tava exatamente jogando de cabeça no meu tempo livre nisso. E eu fiquei muito frustrado, porque eu queria pelo menos um top 7, sabe? Eu achava que eu tava reinventando muito bem o jogo. Mas depois a gente entende que é uma construção e talvez tenha sido por excesso de vontade, sabe? Talvez. Mas, amigo, nesse caso, por mais que você tenha ido para muitos portais, você acabou que chegou o momento que você não estava sendo mais visado, vamos dizer assim, né? Você não, nos primeiros portais você estava levando o voto direto e você estava quase sendo eliminado. Só que depois você, então, tipo assim, isso acabou sendo, por você ter ido a portais demais no início, lá na primeira fase, você ter sido votado, então isso lhe motivou, não sei, a tentar mudar seu jogo e você fazer, e você sair do foco e botar outras pessoas no foco quando fosse, né, depois de swaps e depois da merge toda. Tá.
tiveram 2 pontos que foram minha motivação no jogo. O ponto 1 é esse, justamente esse, de tipo, passar por vários CTs e enfim, ser votado, ser visado, e sempre em alguma entrevista no começo estava me citando de alguma forma que talvez fosse bem negativa com o meu jogo. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer de motivação? Eu vou usar isso como, meu Deus, vamos pra cima com tudo, ou eu dou um breakdown aqui na merge, no comecinho desse inter squad e me coloco numa posição mais numericamente inferior, mas para poder construir novas relações e novas brechas de jogo com as pessoas. E eu pensava, se eu me esforçar demais para me destacar e fazer jogada demais, eu não tenho número para isso, vai ser desnecessário, eles vão perceber e vão continuar com alvo e timing, porque é um cast que sabe jogar. E aí eu peguei e pensei, então, acho que eu vou dar um breakdown, vou me fingir aqui de arrastadinho, aqui do lado de 2 pessoas influentes, embora eu consiga ter opinião dentro dessa aliança, e eu sentia muito isso. E ao mesmo tempo, quebrar um pouco essa coisa de alvo, 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 e eu não estava ganhando prova, então o alvo físico já não viria, né, de qualquer jeito. E aí aconteceu de eu dar esse breakdown e isso também serviu uma motivação. Perder aliados, assim, foi uma motivação que eu não sei te dizer. Eu pensava, não tem mais com quem jogar, porque se o Igor se aliar a mim, 1 e 2 não fazem nada em 14. Acho que era 14 a merge, não lembro. O que eu preciso fazer? Eu vou construir relações. E aí eu fui mesmo correr atrás do prejuízo e tal. E eu acho que tava dando certo, entendeu? Tava numa ótima sintonia com geral, até eu me movimentar demais mesmo. E aí, mas você já tinha comentado, eu acho que não sei se você já falou tudo, sobre a votação unânime em Genalva. Vocês estavam juntos, mas chegou aquele momento que tipo assim, você precisou fazer uma estratégia para poder jogar, para poder continuar no jogo. Então você sabia que só você e ela, né, como você disse, só 2 pessoas não estavam fazendo, não podiam fazer muita coisa. E aí então foi isso, tipo assim, amiga, não tem como fazer e você mexer aqui. Na verdade, eu bati muito o pé, e eu acho que os meninos que estavam ali comigo fazendo a jogada podem dizer quanto eu insisti. Tipo, batia o pé e falava, eu não quero votar na Genalva, não acho que vai ser bom pro jogo de nós 4, porque ela vai ser muito leal, ela vai votar com a gente. E a galera falava, amigo, mas se a gente expor uma coisa muito cedo agora e depois tivesse o app de novo. E aí eles estavam vários contra-argumentos, até que chegou um ponto que eu não tinha mais para onde bater o pé, até porque a G já não tava com o social mais em dia da tribo, assim, do squad, vamos dizer assim. Então, eu tive que fazer um sacrifício no meu jogo, e deixando isso muito claro para ela, que estava totalmente contra o meu poder, fazer alguma coisa a favor, e ainda quis dar o Edu, que eu não sabia se era verdadeiro ou falso, para ela, para ver se pelo menos ela tinha uma chance, porque daí eu saberia que ela continuaria leal comigo no jogo, e eu queria continuar jogando com ela. Porque a Genalva era uma pessoa que movimentava muito, e isso eu conseguia acabar sendo também como uma forma de escudo, falando em estratégia, né? Então acho que o nosso duo se encaixava muito bem dentro disso, dentro dessa dinâmica do jogo. Só que chegou uma hora que foi um sacrifício para o meu jogo, não tinha o que eu fazer, assim, se eu queria continuar com outras pessoas e ter chance de fazer mais jogadas e construir outras confianças no jogo, eu precisava fazer um sacrifício de alguém. Ou era eu ou era ela, talvez. Então, assim, e o Lobo era uma pessoa que eu já tinha um certo grau de confiança, e fazer uma jogada com ele ali estava me dando mais confiança ainda. E ele também tinha uma coisa a perder, que era topando essa jogada de eliminar a Genalva. Se o Igor não quisesse jogar com a gente já era bórum de tribo junto do mesmo jeito. Então ele também correu um risco. Então, para mim, quando eu parei para analisar e pensei, eu não sou o único que está correndo risco de jogo aqui, que está pensando a longo prazo, e pode se ferrar amanhã por isso. Então eu acho que vale a pena dar um voto de credibilidade. E eu podia não ter ido com eles, assim, tipo, feito uma jogada, porque na jogada que a gente eliminou a Mari, eles estavam insistindo muito para mim, acho que foi o Lobo votado também, que para que eu votasse ali, tentaram me passar o voto, mas foi aquela sensação de fazer parte de algo antes da hora e de algo que foi combinado em cima da hora. Então pensei, e Argo, Marlon e Mari só me contaram um voto na hora do portal, então, ou seja, eu entraria como número. Agora, eu, Igor, Zé e Lobo, a gente pensou numa jogada desde a rodada que nem tinha acontecido ainda. Então, era sobre aonde eu poderia pertencer naquela rodada específica. Então, Genalva, eu te amo, amiga. Desculpa. Ela tá dormindo agora, ela tá com o soninho da beleza. Mas eu tenho certeza que ela também te ama bastante. Eu sei. Então eu não amo não, já que tu sabe. Falei só por brincadeira.
Ai, eu tô amando essa entrevista. Falando na Genaro, que foi uma pessoa que você votou, vamos falar de mais uma pessoa que você perseguiu, você foi atrás, você Peraí. queria. Oi, boa noite. Que você queria eliminar, que você colocou um alvozinho que tinha sido Marlon. Ali pra você foi um momento de tipo, foi uma estratégia social, foi uma estratégia física, foi todo o Você tá conjunto, falando a eliminação ou o alvo? tudo junto, do alvo até a eliminação. Até a eliminação. Tá, vou chegar lá. Tá, quando eu tava lá pra camuflar esse ídolo, eu acabei me excedendo e talvez eu tenha tido um arrependimento porque eu tenha contado demais pra várias pessoas sobre isso a fim de abrir porta de jogo. Então o Zé e o Lobo sabiam, Mari sabia e Igor sabia do meu ídolo. E que eu sabia que poderia ser falso, mas eles sabiam dessa possibilidade de ser verdadeiro ou falso também. Quando eu fui achar o ídolo lá, eu vi um perfilzinho antes de mim gravado assim, Gavassi. Automaticamente meu cérebro de ex-Tengager do site Tengaged de jogos fez Gavassi, pá, pá, pum, e Argo. Cheguei no nome dele, porque eu sei que era o usuário dele no site do Tengaged. Então pensei, então o Yargo chegou antes de mim no ídolo. Já bateu aqui a mente Tengager, foi lá e fez associação. Então eu pensava, aí eu fui lá e fiz um perfil, Anitta, e cadastrei lá. É, o Yargo Melo. Aí eu fiz um perfil, Anitta. Aí vem minha parte. Ai, eu tava bem vilão, assim, sabe? E aí eu cheguei. Antônio Flávio pediu, entreguei. Aí eu cheguei e falei assim, Genalva, eu acho que eu quero camuflar essa história do ídolo. Eu vou colocar o nome de alguém do cast que a gente acha que é muito ameaçador lá na frente no ídolo aqui. E aí ela falou, você é muito vilão, coloca o nome do Marlon. Então foi por isso que ela chegou aqui falando que tinha o nome lá? Acho provavelmente ela quis dar continuidade nessa história. Olha pra você ver que vilãzinha. Viu? Não sou eu, Felipe Guedes, o vilão. Eu só dei a ideia de fazer um perfil com o nome de alguém. Ela escolheu exatamente quem a gente ia fazer o perfil. Eu fui lá e criei Marlon R. O nome do perfilzinho lá. Pra quem abrisse o fórum, ver lá que o Marlon procurou o ídolo e chegou ali dentro do login. E aí eu até comentei nisso no Macau, que a gente foi combinar a volta, que tava um monte de gente no Macau. Falei assim, nossa, a gente queria falar nada não, mas hoje eu vi um perfil lá e mandei pro povo. Não vai. Ai, gente, foi muito legal. Foi. Mandei. É que assim, cada jogo eu adoro testar uma estratégia diferente. Então eu já tinha jogado TR, já tinha jogado, sei lá, de vários estilos diferentes, mas nunca tinha jogado caótico. Então esses 2 jogos que eu joguei agora, eu tirei pra ser a fofoqueira. Assim, tá. Gostou, né, de ser caótico? É, porque eu queria imitar a Sandra, não é porque eu tava lembrando uma coisa que aconteceu, sabe? Mas não gostei não, viu? Não gostei, fica muito difícil, a galera te pega muito no pulo, assim, não dá pra ficar esquivando. Ok, aí fui lá e fiz o perfil do Marlon, e no boot do Marlon, eu queria muito o Marlon, mas a galera da aliança, dos Strong 8, né, queria muito Yargo, muito Yargo. E eu lembro que eu fiquei na call argumentando. Eu falava, gente, é que eu acho o Marlon mais ameaçador. E a galera, mas aí se você for ver por social, o Yargo tá mais ameaçador. Eu falava, é que eu acho o Marlon. Aí eu falava qualquer argumento pra poder tirar o Marlon. E a galera, mas a gente ainda prefere o Yargo. Quando o Yargo usou a poção de imunidade, eu falei, graças a Deus. Sabe? Eu pensava, meu boot vai ser realizado. Aí a galera já queria sugerir direto o Marlon, mas eu já pensei, esse cara tem um ídolo, porque se o Yargo saiu com o ídolo verdadeiro, deu o ídolo era legado, deu o ídolo pro Marlon. Automaticamente já soltei na cal. E se a gente dividir os votos? Aí a galera, é verdade, dividiu os votos, então vamos 4-4 aqui. Aí a gente 4-4 dividiu, só que aí a hora de escolher o alvo, eu não tinha pensado, só tinha 2 pessoas. Igor Gomes e Aleph, 2 pessoas que eu absurdamente não queria colocar na fogueira naquela noite. Então, assim, na hora que eu vi os nomes que tinham sobrado, eu pensei, caralho, eu devia ter deixado. Nossa. Devia ter deixado menos R$10 do meu cachê. Por conta de um bife. Eu pensava, pô, não ficou sobrando o Igor e o Alf. Devia ter deixado tudo no Marlon, cara. E se desse merda, pelo menos eu não jogava nenhuma pessoa que eu quero no meu jogo na fogueira. Só que não tive o que fazer. Nem fui eu que sugeri Igor ou Alf. A galera escolheu. Eu prefiro Igor. Eu só disse assim quando eles escolheram. Eu não quero votar no Igor, tudo bem pra vocês? E aí eu lembro que outras 3 pessoas disseram também. E aí a gente fechou que os 4 votariam no Marlon. Então eu pensava,
E o Igor me mandando mensagem na mesma hora. Amigo, tem alguma coisa com o meu nome rolando? E eu assim, meu Deus, que situação, porque eu não posso contar, porque ele tá muito aliado com o Marlon. E vai chegar no Marlon, se o Marlon tiver poder, ele vai usar. E eu não quero mentir pro Igor. Então, assim, foi um sofrimento, gente. Um sofrimento. E eu pensava, o que eu faço? Aí eu disse pra ele, não. E menti. Não que eu saiba, ainda tentei esquivar, assim. Quando saiu os votos nele, ele me mandou uma mensagem, alguma coisa do tipo, podia não ter me feito de otário, ou eu nunca vou te perdoar por ter me feito de otário. E aquilo pra mim foi o fim, porque o Igor pra mim é uma pessoa que já tá no meu coração, assim. Então, eu pensava, o Igor não vai ser mais meu amigo. Ai, meu Deus do céu. E aí eu fui mandar uma mensagem só no outro dia pra ele, assim, porque eu não sabia o que dizer, não sabia onde enfiar minha cara. E eu pensava, gente, não, isso não pode ser real, mas ainda bem que o Marlon saiu. Só que aí, depois ele pediu um contra-argumento. Ele falou, e se o Marlon tivesse alguma coisa? Era eu que ia sair. Então eu entendo a chateação como jogador dele, tudo e tal. Só que aí, tipo, eu acabei meio que fazendo um boot que eu queria em tantos contratempos na rodada, entende? Então foi aí que a gente chegou na eliminação do Marlon em específico. Tá. Seria a pergunta, né? Do portal triplo e do portal da chuva de poderes. Eu saber onde você estava, mas você acabou de explicar. Eu não tinha poder nenhum, mas eu tava do lado, aliado do lado que os poderes estavam, porque eu não queria me opor a eles pra não cair respingo em mim. Você descobriu onde estavam os poderes e disse, vou ficar desse lado aqui por enquanto. Mariana me contou tudo, meu bem. Mariana contou, falei, vou jogar aqui. Óbvio, quem quer jogar contra 3 poderes, gente? Um rouba o voto duplo, espelha voto e anula metade dos votos. Quem quer ir contra isso? Só se eu for louco. E aí eu achava na possibilidade do meu ídolo ser real, eu pensava, são 4 poderes numa aliança. Final. Ilusão. É sobre isso. Inclusive não, né? A gente tá conversando, né, sobre os portais e tudo mais. E uma coisa que foi bem citada aqui no Limit Offline foi que os votos, em algumas vezes, foram decididos assim, de última hora. Também Todos, a gente basicamente, quase todos. Sim, então, o seu também, inclusive, também foi citado. Ali você. Oi, cara. Oi. Ai, gente, o Marco caiu. Assim, a gente chegava. A gente espera o Max voltar. Pode falar, amigo, pode falar. A gente. Você entendeu a pergunta? Não está respondendo. Total. Então tipo assim, se todas as votações foram, oh meu Deus, ou se alguma votação foi pensadinha, bonitinha, até comigo, aliás, até a minha votação, eu nunca fiquei fora do lado certo da votação, de todos os portais e conselhos que eu fui. Então, assim, acho que eu não ficava de fora de quase nada que rolava de sério, assim, em relação às coisas. Obviamente, planos surgiam, nomes rolavam, e eu não era incluso em todas as alianças, a gente sabe disso, mas acho que os principais, sempre posso te dizer que eram definidos ali, ó, a loucura. Mas a gente chegava, vamos supor, eu, Mari e Renan tinha um grupo, e aí a gente discutia vários cenários diferentes, dependendo de quem pudesse ser ou não um alvo. Teve um dia específico que Argo me puxou para falar que ele ia puxar um nome desde cedo, no final nem rolou o nome que ele puxou o dia todo. E enfim, entende? Então, assim, chegou um ponto que todo mundo já se conformava, aparentemente, de que eu não sei se um plot twist de maioria que se camuflou nesse todo do tempo vai se revelar no final, mas chegou um ponto que parecia que todo mundo já tinha se conformado que as pessoas iam jogar das 8 para frente. Que antes disso era cemitério. Não adiantava fazer planos. Eu acho que a moderação dava sonífero para as pessoas durante o dia para acordar. Não adiantava passar madrugadas fazendo plano quando chegava 9 horas, assim, mudou. Exatamente, não rolava. Assim, rolou pouquíssimas vezes. Todo mundo. Rolava isso, sabe aonde? Na tribo da Ziena. Porque daí a gente ficava, os meninos e a Genalva até tardão conversando. Na próxima rodada a gente já meio que queria saber o que a gente ia fazer e só movimentava rapidinho à noite ali. Tá explicado, né? Porque só tem um agora, mas continuando. Ai, reinas maravilhosas. Eu vou lá. Tribo mais good TV da temporada, ó. A gente serviu tudo, viu? Ferrou meu bolão? Ferrou. Tinha certeza. Mas enfim, vai que ainda rola. Falando ainda sobre o seu portal, amigo, a gente vai levando em consideração que um dos fatos citados foi que você era muito potente, porque enfim, né? Venhamos e convenhamos que social, estratégico e físico, você arrasa aí, as pessoas peguem alvo.
E você realmente estava indo bem, tendo em vista as vantagens, tendo em vista as alianças e algumas coisas que você foi ganhando. Você acha que você realmente tinha esse alvo para a final? Que você tinha isso para a final? Ou você acha que tem gente ainda mais potente que você que está ainda no jogo? Eu acho que tem. Eu acho sim, e eu acho que teve gente que ficou mais potente e se expôs mais depois do meu boot, vamos supor, assim. E aí eu não sei se eu posso falar, isso eu não posso falar, provavelmente, porque eu acho que isso ainda está em andamento no jogo, né? Essas questões. Isso aí. Mas eu acho que tem gente, sim, 1, 2, talvez 3 pessoas aí que estão com um currículo extensíssimo, principalmente depois da minha eliminação aí. E já viam pessoas que estavam em situações de controle antes, então, com certeza. Eu acho que será uma final que você não dá para imaginar quem que vai ser cortado, porque, tipo assim, chegou num ponto que tem muita gente boa de prova, então acho que já não vale mais a pena você pensar em levar gente ruim de prova, porque ninguém que tá ali é ruim de prova, todo mundo ali sabe fazer prova e vai dar trabalho na final, né? Teoricamente, a gente tem que pensar por esse quesito. Então agora você deveria começar a pensar quem pode te tirar uma vantagem no júri, porque a gente sabe que um júri vai dar uma vantagem para algum finalista, né? Então você tem que começar a pensar agora, meu amor, se você não fez play nenhuma, você que tá aí agora no jogo, saiba que eu que estou aqui sair tentando fazer. Então se você não for jogar, desiste de uma vez. Arrasou, recado dado. Tá, querido? Exatamente. Olha aí, você ainda tem mais 3, 4 rodadas aí para tentar fazer alguma coisa. Então vamos lá, corre atrás. Entendeu? Porque assim, tem gente que já tem meu voto tendencioso baseando-se em currículo para ganhar, assim. Interessante. Não sou bitter, viu? Se me eliminou e fez jogada boa, voto sim. Então você já tem uma listinha. Eu estou aqui de prova, Então, assim, já tem aquela listinha. Esse aqui, se for, ganha voto. Esse daqui, se não for, esse daqui não ganha voto. Mas se fizer alguma coisa, pode pular para essa parte que tem voto. Então tá assim, né? Ainda sua listinha de. Porque aí você sabe, porque a Twitch é essa. Twitch você vai dar uma vontade, você vai votar para dar uma vantagem para qualquer pessoa. Então, assim, por mais que você esteja aberto, você ainda tem algumas preferências que, tipo, essa pessoa, se for, vai ganhar meu voto porque tem um currículo bom durante o jogo. É isso? Eu acho que eu sempre penso nos 3 pilares, no como a pessoa joga confortável no jogo, quando eu vou decidir o meu voto, assim, e penso principalmente no quanto a pessoa tá sempre, assim, dentro dos principais negócios que acontecem, das principais casinhos, fofoquinhas, seja que for da temporada. Então, acho que tem uma pessoa, 2, 3 pessoas, assim, que estão jogando muito bem, flipando, vamos falar no termo popular, assim. E eu não digo nem flipando, voltando cada rodada com uma aliança, mas sempre se expondo para 2 alianças no meio do negócio ali, pega aqui, pega ali, joga e avança controlando o jogo dentro disso. Então eu acho que essas pessoas têm muito a minha tendência a serem votadas para ganhar uma vantagem. Porque eu gosto de gente que se expõe, gosto de gente que joga, gente que pensa forte no jogo e que não segue só aquela coisa chata de vamos votar por afinidade queridona de Big Brother aqui, sabe? Eu jogo por afinidade, no Survivor, mas tudo bem. Não, eu também já votei, mas sabe aquelas pessoas que seguem isso até a final? Eu prefiro sempre votar num jogo que se arrisca mais. Assim, eu individualmente falando, não tenho nada contra nenhum tipo de jogo, tá, gente? Tem que jogou o meu e falava de uma menina que faz brincadeira. Que é isso, gente? Tá aí. Eu fui indicada a Switch na temporada, tá? E Mac foi vilão, né? Enfim, estamos falando de No Limite online. Vamos... Então. E falando ainda sobre as potências, da potência que você demonstrou ter no jogo, a gente viu, assim, uma pessoa super ingênua, depois que a Mariana saiu, depois que ela veio aqui, que a gente entrevistou ela, eu pensei, agora todo mundo, eu não vou nem fazer umas perguntas de letra, porque todo mundo vai chegar com 8. Falei, de boa, acabou essa pergunta, já vamos dropar ela e fazer uma nova. Eu amo mandar beijo pra Joel nessa pergunta, amigo. Beijo, Joel. O nosso beijo diário é o Joel, né, que tem que ter. E aconteceu que aí logo depois veio o 0, depois veio o 6, aí eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Cadê essa gente? 7, né?
E você chegou com 7. O que aconteceu, amigo? Você não deu a. Você tinha a última, você não mandou, você não achou? O que rolou? Eu não achei a letra M. Acho que eu já posso falar, porque já acabou, já foi usado o ídolo, a galera já chegou, todo mundo Aí já amanhã sabe. chega uma pessoa com uma letra. Eu vou ficar puta. Eu tinha 7, faltava uma, né? E aí eu não tinha mais, eu tava usando a Genalva para validar as letras para mim, né? A gente mandava para ela a letra e ela validava pra gente saber se podia ser ou não. Porque eu achei várias coisas que pudessem ser uma letra, mas no fim não era. E aí, eu já tinha tentado os meus 3 chutes da palavra, eu não tinha mais como jogar dentro da dinâmica da Twist, então eu fui pro meu social. Então, com 7 letrinhas, eu fui ali, peguei a dica com a Mariana, peguei uma dica com a Genalva, uma dica que até então o Luiz já tinha me passado lá de trás, que era de 16 caracteres. Genalva me passou uma dica que era em hexadecimal, Mariana me passou a de um cantor lá, e aí eu achei na discografia de um cantor o nome de uma música ou álbum, não lembro mais, que tinha 7 letras das 7 que eu tinha, e faltava só um M. Aí eu falei, uma palavra de 8 letras, sendo que cada hexadecimal tem 2 caracteres, então 16 caracteres temos numa senha. E aí eu peguei, joguei o nome da musiquinha lá em hexadecimal, abri o negócio, achei o negócio do Yergo, que eu já contei, tudo e tal. Sim. E então foi por isso, assim, não é que eu não fui nem atrás da letra M depois, sabe? Eu deixei com 7 lá, porque eu já tinha chegado no fim do negócio mesmo. A letra M estava na primeira capa do jogo. Com os 21 participantes. E eu ainda upei o tópico colocando justificação sobre a descrição Eu desses achava fatos. que eu tava esperto Ou seja, em tudo. Pois é, filho. É sobre isso. Eu demorei. Se eu tivesse achado o M, eu já tinha pegado o ido antes da galera, se pá. Eu não sei quando que o Renan Pois pegou. é. Eu não sabia na reunião, ou quando ele aparecer. E aí, falando em twist, tivemos aí a twist do colar heróico. Se você tivesse... Vamos fazer 2 em 1 agora. Se você tivesse no jogo... Se você tivesse vencido alguma imunidade individual, diante do que aconteceu nas rodadas, você teria passado esse colar? E a outra, se você ainda estivesse no jogo, era uma possibilidade para você utilizar essa twist e passar o colar para alguém? Eu acho que essa twist tem que ser uma coisa que você tá muito seguro do que vai acontecer na rodada para você fazer e querer mudar a trajetória. Porque, tipo assim, você passa o colar para fulano e fulano não é votado. As pessoas sabem e comenta com alguém que você vai passar o colar para conseguir confiança da pessoa. Todos os votos vão em você, você ganhou a imunidade e saiu com a imunidade no bolso, teoricamente. Então, acho que pode ser um tiro no pé e tem que ser um cenário que você tem muita certeza. Se eu tivesse ganhado uma imunidade individual, e eu acho que eu passei perto, a primeira prova lá dos objetos, gente, eu tava pronto para ganhar, a casa toda tava em cima da mesa, o meu tio tava me ajudando, trazendo mais objeto, enquanto eu ficava assim, desesperado, prestando atenção no objeto, ele vinha, você precisa disso aqui? Você fez, ele vinha jogando um monte, tá? Então assim, a galera super empolgada pra ajudar, assim. E aí, aquele monte de objeto, ele me solta no top 3 da prova, tesoura. E a gente não tinha tesoura em casa, não tinha nenhuma tesoura em casa. E eu fiquei frustradíssima, assim. Aí depois veio o Einstein, que é uma prova que eu sou muito, teoricamente, me considero bom, assim, né? E aí falei, putz, tem Mariana, velho. Por quê? Porque Mariana ganhou uma prova. E aí eu acho que eu cheguei talvez em segundo lá depois de novo. Então, assim. E teve uma outra prova lá que foi a prova lá que eu fiquei empatado em terceiro lugar com a galera lá. Fiquei em segundo aí, ó. Então, assim, eu tava ali sempre na trave. E, oh, meu Deus, que raiva. Mas eu não teria passado. Eu pensei, quando o jogo foi afunilando, acho que 1 ou 2 boots antes do meu, eu comecei a pensar em dar um boot na Mariana e no Renan, sabendo que eles estavam com reais possibilidades de controle de jogo, assim. E que talvez eu não pudesse reverter algum tipo de cenário se eu precisasse de um júri lá na frente, mesmo com a minha trajetória e tal. Então eu pensava, o júri vai preferir uma pessoa que sofreu e, tipo, tá aqui só coadjuvante, teoricamente, ou ele vai querer uma pessoa que foi dominante e não correu riscos no jogo. Então eu comecei a trabalhar na ideia, fazer um chute com a Mariana, com o Iargo e o Aleph junto comigo. Eu pensei em trocar a minha final de Mariana, eu, Renan, Igor, para eu, Igor, Iargo e Aleph, mas para fazer um reboot do jogo, assim mesmo, sabe? Sim. De levar pessoas que talvez eu achava que eu teria mais chance de argumentar lá na frente alguma coisa. Eu não queria também me comprometer a esse ponto com um alto número de pessoas, né? Então, não sei se eu passaria o colar. Aí eu acabei ganhando o segundo colar do vilão lá, do desafio do vilão,
que foi dos 7 erros, e aí eu podia trocar a minha pontuação com alguma pessoa, mas era isso. Mas aí por que você não. Você achava que estava bem. Que você que estava achando que foi melhor que ele na prova? eu vi que o Yarm tinha feito 15 pontos. E Certo. assim, eu sabia que eu tinha ido bem. Mas eu achava que eu tinha arrasado, tipo, 18, 19, 20, assim, que era o top score do negócio. E aí eu pensei, putz, se eu troco e deixo o Yargo, que é o alvo da Aliança Imune, eu me coloco em disposição com um monte de gente e eu posso acabar virando alvo por conta disso. O que talvez pra mim fosse uma... Agora, se eu fosse seguir o meu coração, eu com certeza trocaria e daria minha imunidade pro Yargo, porque foi a pessoa que eu mais me conectei no jogo. Então foi uma coisa que eu tive que escolher entre coração e estratégia. Acabei optando por não trocar, para manter a confiança com a aliança e disse para eles, ó, eu acho que a gente arrasou os 4 na prova, a gente estava fazendo todo mundo ali juntinho, pareceu e era mesmo, né? E aí a gente falou assim, não, vamos lá, tudo certinho, e não troca, não troquei. Todo mundo ficou lá apertadíssimo. Quando a gente viu que o Iago tinha empatado comigo, a gente falou, puta merda. Ele mandou mais rápido. E aí saiu que ele tinha sido mais lento. Só que daí ainda tinha 2 pessoas que tinham mandado 2 respostas diferentes e acabaram ganhando a prova, né? Uma delas ganhou a prova. Então foi isso que aconteceu. Eu não troquei porque a gente estava muito confiante que a imunidade ia ficar ao nosso favor, assim, para fazer a jogada. Entendi. Isso, tem mais alguma pergunta? Não, amiga, pode ir agora. Então agora a gente vai para a melhor parte, ou a antiga melhor parte. É uma coisa que eu deveria ter patenteado, porque eu fui roubado. Porque mudou a dinâmica? Ainda não, amigo. Com você ainda Ainda vai rolar. Com você ainda continua, porque você ainda não estava no jogo. Sim. Mas como fomos roubados. É uma história muito triste, mas aqui a gente não tem que falar de tristeza, a gente tem que falar de felicidade. Agora é aquela parte que a gente troca os seus poderes. Você já não é mais um jogador, você agora é Felipe Guedes. Você está ali em todos os confessionários, lendo cada coisa, tá no grupo das alianças, e você vai poder dizer quem vai estar em cada categoria. Aqui é assim, você pode dizer quem saiu, pode dizer quem está no jogo, pode, tipo, eu acho que 3 pessoas serão indicadas, mas quem ganha é tal pessoa. Você que decide, você que sabe como é que faz. Agora está preparado? Ai, gente, eu sonhei com essa entrevista, depois que eu fui eliminado, eu falei, então agora vamos pra... Nossa, eu já vi que eu tô no ar ao vivo há 1h02, vambora. Sim, amigo, tá vendo aí o recorde. Geralmente, essa era a parte que salvava a gente, que dava 15 minutos e a gente falava, meu Deus. Aí vinha essa parte toda aí, quando batia 40 minutos, era ótimo. Então, vai dar 2 horas de entrevista. Mas... Então vamos lá. Quero saber de você quem vai ser a pessoa que você já falou um pouquinho, né? Das pessoas que tá todo mundo ali é bom de prova, todo mundo sabe fazer uma prova. Eu quero saber qual deles ali vai ser o melhor. Quem vai ser o Challenge Beast? Olha, eu poderia dizer, se eu fosse ver mesmo, porque eu acho que seria, no contexto do jogo, vendo tipo, o que a pessoa tem apresentado, eu acho que os indicados são 3, 4, 5, a moderação pode só me dar isso aqui no ponto, alô? Pode indicar qual você quiser, pode indicar o cast todo. Pode ser, se você quiser 3, 4. Tá, eu vou indicar os 4, assim, eu acho que a Mariana tá muito forte, porque ela vem de um jogo tribal. Tá, beleza. Eu posso indicar quantos eu quiser, então. A Mariana vem de um jogo tribal que ela quase não perdeu, o que já prova que, assim, ela teve um peso dentro da tribo dela, né? Em termos de prova. E aí ela vem para uma fase individual que, por mais que ela tenha sido eliminada, ela conseguiu 2 imunidades individuais e ela teve muito destaque nessa questão física. Quem foi eliminada? Acho que ela já foi. Depois de mim, ela foi a próxima, gente. Deus. Você prevê o futuro, amigo? Foi uma visão do futuro que... Uma visão do futuro que você teve, amigo, que foi perfeito. O futuro foi. Gente, será que eu sou a Raven? Peraí. Eu acho que ela voltou outra Mariana, era outra Mariana. Você tá voltando a outra Mariana. Depois eu conto pra vocês meu mapa astral. Mas a Mariana é indicada, com certeza. Assim, eu acho que ela veio pra mostrar o jogo forte dela, o jogo físico dela. O Yargo,
porque o Iargo foi para várias provas de Mercúrio. Não sei se ele ganhou 2 ou alguma foi legado, mas ele tava lá, assim, ele foi uma pessoa temida em prova. Na fase individual, tá sempre chegando lá nos tops high scores. Na fase de squads, ele conseguiu ter um controle legal da prova. Ele sempre, nas calls que a gente fez na tribo que a gente tava, ele tava sempre ali liderando a tribo. Então eu gosto muito de quando o jogador tem esse lado físico, assim, sabe? Admiro super o jogo físico, gente. Eu acho que o Bonk... Humilhadas, amigas. O quê? Não disse que é o único que eu admiro, amores. Vocês são Não bons. sei, amiga. Não, amigo. Mas é porque é um ponto fraco da gente. Aí eu acho que o Bonk pode ser uma pessoa forte aí também no quesito Challenge Beast, até pela questão squad, ele vem de um histórico que é onde eu sei, ele sempre tá liderando. Eu joguei prova de squad com ele, e assim, gente, ele simplesmente surgia com resposta quando tava todo mundo travado. Ele é muito bom mesmo. É muito legal ver como ele se movimenta em prova nos bastidores, assim, quando você tá junto lá na cal com ele, vendo ele jogar. Uma pessoa dedicada. E eu falo que é legal porque eu gosto de me dedicar em prova. Então, gosto quando eu vejo alguém que tá ali de corpo na prova mesmo, assim, que tá disposto a ganhar pela tribo, sabe? Pelo squad. Ai, se a cada frase que eu falo é um cachê descontado a menos do meu contrato. Eu saí zerado com R$2. Eu saí aqui sem meu prêmio. Globo, você me prometeu quanto? Enfim, aí... Bom, então eu acho que essas pessoas são as principais. E eu acho que tem pessoas que podem... O Lobo vai ser indicado, com certeza. O Lobo também, acho que já pegou imunidade aí nessa fase que eu tô acompanhando. Ele tá sempre chegando, eu lembro que ele tá muito bem em prova, na maioria das vezes ele tá no top 4, top 5 de prova, top 3. Então, esses 4 para mim seriam as indicações da temporada. Pelo histórico, primeira fase, segunda fase de jogo. E aí, dentre esses 4, Ai, que difícil, gente, que péssimo. Eu vou dizer o Bonk. Porque eu acho que o Bonk ainda vai ter mais jogo para conseguir mais méritos nesse quesito físico aí. E não tô querendo colocar alvo, porque eu acho que existe mais de uma pessoa que é capaz de ganhar na final. O Bonk não é assim, tipo, todo mundo ali tem um nível altíssimo, então não é uma coisa que o Bonk vai ser matar todo mundo. Não coloca um alvo nele, por favor, por isso. É uma coisa. Aqui, essa parte aqui é uma parte que realmente é só uma opinião da pessoa. Isso não muda nada. Muda Porque, nada. como você mesmo disse, você vinha sendo citado em praticamente todas as entrevistas. E você está aqui, você chegou longe, você foi longe. Então, a opinião das pessoas que foram eliminadas não serve de nada para quem está lá de dentro. Nossa, militei Concordo, agora. até porque o jogo, depois que a gente sai, a mesa vira cada rodada, gente. Então, assim, eu já tô por fora de tudo. Vocês estão aí, sabem de tudo. Exato. Depois que você saiu, muita coisa pode ter mudado. Todo mundo pode ter reinventado o jogo. Então, e eu sou a prova viva de que um Exposed muda a perspectiva de jogo de todo mundo. Exatamente. Então, ai, gente, mas bom que aí, ó. Vamos lá, então. Agora eu quero saber, amigo, que você como eu estava falando, você saiu numa parte que parece que quem estava dormindo na sessão de Good TV acordou, né? E depois que você saiu... E as pessoas que estão lá. Sim. Tá. É dos vídeos. Isso. Que aí começaram a surgir ali o povinho fazendo mais vídeo. Quem não tinha feito começou a fazer, enfim. Agora eu quero saber de você, quem você acha que serão os Good TV da temporada? Indicados, vamos lá. Porque a gente tem que fazer indicados e depois decidir, porque eu não consigo pensar com um todo. Eu acho que o Iargo tá servindo absurdos, assim, pra plateia, principalmente. Pro jogo, ele já tá jogando, assim, uma jogabilidade maravilhosa na perspectiva do jogo mesmo, pra jogador. Mas acho que pra plateia deve estar sendo divertidíssimo assistir ele. Meu, quando a Mariana saiu, que ele começou... Vai tomar na fruta da Dudu! Lá no meio do comentário, e a gente rindo lá atrás, eu não aguentava. Sabe, cada nuances que ele dá no jogo, assim, o vídeo lá que ele fez agora por último, os comentários, ele em cal sempre servindo tudo quando a gente tava. Que assim, se fosse transmitido as calls de prova, aliás, eu fiquei uma dica, viu, gente? Gravar cal de prova de squad, porque é um negócio que rende muito, rende muito.
Muito mesmo. Eu Por acho que isso que as depois, uma por isso que dica, tem. Pode falar. gravar call de estratégia para publicar depois de making off no final, porque as nossas call, a gente teve uma briga entre Renan e discussão, vou usar um termo bonitinho, discussão de Renan e Bonk na call, que o Bonk traiu a Strong 8 lá, que foi assim, eu chamei a moderação, eu mandei o link pra moderação e falei, entra aqui. Ah, existe momentos lendários, sim, quando eu soube. Olha, por isso que hoje em dia tem moderação que adora entrar em cal de prova para ver como é que tá. E outra coisa, já aconteceu comigo também. Eu tava. Tem duas pessoas que eu amo, Mael e Tavares, eu amo vocês, mas Isa e Nai, olha, no jogo ali do lado, menina, entraram na hora, o que é que tá acontecendo aqui que eu quero saber? Maravilhoso, né? Mas eu acho que o Iargo sempre estava, se não tivesse envolvido, como pauta da maioria dessas questões do jogo. Então, não só pela questão, considerando que tudo seria filmado, vamos pôr nessa perspectiva, seria ótimo assistir o Iargo. Seria ótimo. Então, Iargo indicado, com certeza. Eu acho que a Jennifer consegue marcar presença na temporada, mesmo sendo um early boot no jogo. Então, ela tá sempre... Oi? Eu não entendi, você falou alguma coisa? Não, é que eu pensei que eu tivesse travado, desculpa. A Jennifer, mesmo tendo sido uma early boot, ela marca presença na temporada, ela tá ali com os comentários, os memes, as figurinhas, as coisas dela, sabe? Que só o jeito Jenny de ser tem, e todo mundo que conhece sabe. Então, acho que eu indicaria a Jennifer, com certeza. O Renan serve absurdos em termos de Good TV, porque quem assiste ele de dentro e de fora vê que ele tem personalidade marcante, que ele joga bem, que ele tá ali presente no jogo. Ele vem de um enredo muito legal, porque toda vez que o nome dele é cogitado, ou que ele fica sabendo de uma informação de última hora, ele vai mesmo a fundo pesquisar aquilo. E aí você vai vendo a construção de como ele vai contando o jogo dele, as histórias. Tem um quadro que acho que eu posso comentar aqui, que você que quando tá conversando com o Renan, ele manda hora do podcast. E aí ele manda vários áudios para você, vários áudios contando aquele caso. E é ótimo jogar com ele, que você se diverte demais da conta, demais da conta. Então, assim, Renan eu indicaria com certeza. Eu adoraria uma indicaçãozinha por conta do meu vídeo do ídolo, que, assim, foi um mico total, né? Vamos combinar. Mas não vou levar. Então, acho que essas 3 pessoas vêm aí. Espero que essa entrevista também renda algumas coisas, viu, gente? Porque, olha, queria muito ter continuado nesse jogo. Muito. Triste. E aí, eu coloco esses 3 e o Good TV eu vou de Iargo. Porque eu acho que é incrível assistir e acompanhar o Iargo no jogo mesmo, assim. Demais, demais. Inclusive, concordo com você, tá? Só para não ser linchado mais uma vez. Os Britters estão a flor da pele. Estão se a Alex falar assim, Iargo B, pronto, acabou-se. Pra ela não tem paz, ela não tem sossego. Nossa, mas é muito legal assistir o Iargo, gente. Vamos falar que vocês não estão se divertindo, vai, como plateia. Sim, a gente ama, a gente. E cada CT, você acha que ele tá morto, aí ele faz assim, ó, reborn. Ressurge, assim, a Fênix por rodada. Ele tem 15 Fênix dentro dele. E é sobre isso. Agora, amigo, eu quero saber pra você quem vai ser o docinho de coco que eu venho falando aqui sempre, a pessoa fofa, carinhosa, carismática. Quem vai ser o sweet da temporada? Ai, só me vem um nome de cabeça, mas eu vou deixar esse nome vou fazer uma indicação aleatória pra ninguém suspeitar, tá bom? Ai, nos bastidores eu quero saber quem é, viu? Eu conto depois, eu vou falar no final o vencedor de qualquer jeito, vai ser essa pessoa. Mas você quer saber a verdadeira. Eu acho que teve muita gente. A Sabrina é a maior suíte que eu conheço, aqueles. Não, olha, não. Tem ela na cabeça, mas. Não, gente, pelo amor de Deus. Sabrina suíte, amigo, tá demais. Aí você quebra. Gente, ela é super fofa comigo. Enfim, beijo, sabe? Enfim, vamos pro jogo. Eu acho que. O Igor é muito fofo, o Gomes. Ele é muito fofo. Tipo, é muito legal você sentar e conversar com ele. E não tô nem falando de jogo, eu tô falando, tipo, você passa ali tempos trocando áudio com ele e você não se incomoda com o papo, você não se incomoda com absolutamente tempo, com nada.
porque você consegue estar ali com uma pessoa que está ali para você, te ouvindo e conversando e falando com você, que está presente naquele assunto. Isso é muito legal quando você está vendo que a pessoa tem essa troca off-jogo também. Só que o cast, no geral, tinha muito isso. Foi um cast que a gente conseguia trocar muito. Então, o Gomes não pode ficar de fora dessa lista de suítes, para mim, desse jogo. E a Mari Gouveia, foi a coisa mais difícil do planeta ter que dar um voto a essa garota. E por isso que eu falava na cal, falava, gente, quem tem coragem de votar na Mari, a gente tem que tirar ela agora. Eu já não tô querendo agora. Entendeu? Não tem como. É uma das pessoas mais fofas que eu já vi em todos os jogos que eu já joguei, assim. E aí vem também o Aleph, que, gente, aquele garoto é muito fofo. É o cúmulo da fofura, não tem como. E ele, assim, você vê que ele tem cuidado com as pessoas, que ele tem carinho, educação, que ele tem respeito. Ele nunca fala ácido de qualquer pessoa que seja. É uma pessoa que tá sempre ali de coração aberto para todo mundo. E diante dessas indicações, eu acho que não tem como a gente tirar o Switch desse jogo. E talvez seja um consenso que eu acho que pode ser quase unânime no jogo do Aleph. Gente, é muito, assim, fofo. É um negócio de admiração mesmo. Você vê o carinho e a educação que ele tem com cada pessoa do cast. Mesmo quando ele vai falar de um voto, ele fica sempre assim. Ai, não queria ter que falar que eu votava, porque essa pessoa é um amorzinho, eu gosto tanto de conversar com ela. Menina, ai, amigo, sinceramente, amigo, tá difícil pra votar. Vai, tem que votar, sabe? Ele é muito assim, você vê que ele dói de votar nas pessoas, que é uma pessoa extremamente anjo. Ai, não tem como. Não tem como. Nossa suíte vai ter um Aleph. Fica com Aleph pra mim. Arrasou. E agora, para os três, assim, os três últimos, que é os três que o povo mais se importa. Mentira, eu me importo mais com o Gucci, tá, gente? Mas quem você acha que vai ter o heróizão da temporada? O Primeiro eu quero saber o heróizão. O Hero. O heroína. O herói ou a heroína da temporada. Aí eu quero saber primeiro de você, o que você acha, como você acha que a pessoa deve pensar para ser um herói? Qual é o jogo que diz herói? Tá, Porque assim, beleza. você sabe que você foi muito bem citado nessa categoria especificamente. Sim, eu acompanhei. Então, Olha, eu acho, pra mim, existem várias perspectivas que fazem de uma pessoa um herói no jogo. No sentido de, tem gente que pode pensar no quão boa intenção a pessoa teve dentro do jogo. No sentido assim, eu fui sincero com todo mundo e eu tive uma relação tranquila com todo mundo e eu defendi os meus aliados até o último minuto. Então eu sou um herói para esses meus aliados. Eu sou a pessoa que representa eles indo longe no jogo. Eu acho que existe uma perspectiva essa, né? A primeira aí. Aí a gente vem para uma segunda perspectiva de hero, para mim, que é aquela pessoa que tá na merda no jogo. Aquela tá na P do jogo, e aí ela se reinventa, e ela vai lá. Gente, eu detesto falar palavrão, tá? É uma coisa que toda vez que eu falo, eu fico incomodadíssimo. E eu acho que a Alex sabe que desde quando eu joguei a franquia dela, eu peço desculpa nos confessionários para falar palavrão. Aí, enfim, eu ficava pensando isso, assim, e quem poderia ser o herói baseado em trajetória no jogo? Aí, poxa, que talvez por ter perdido todo o squad e ter que reinventar o jogo, as pessoas me citavam tanto. Acho que é a única visão que explicava para mim, porque se você for ver pela perspectiva e estratégia, eu tava do lado dominante das votações até os meus aliados irem saindo, assim, teoricamente, porque teve aliado que eu não tive controle sobre votação. Tipo, quando o Luiz saiu, não tava nem na tribo do Luiz, nem podia falar com ele. Então não tinha o que eu fazer em relação a isso. Mas se você for ver por perspectiva estratégica, eu não concordo comigo de Hero, nesse sentido de eu tava sempre dando um nome para eliminação para alguém, entendeu? E diferente de, por exemplo, ou tá participando de alguém que deu o nome da eliminação para mim, mas eu tava sempre ali no sentido prioridade da jogada, até o CT que eu saí, né, no caso. Sim. E aí, mas se você for ver por trajetória, talvez eu concorde, sim, com essas indicações. Agora, se eu venho para os indicados, eu acho que o Iargo
Com certeza tem uma questão de trajetória aí mesmo para contar, porque ele vem sendo alvo. Mas aí essa questão de trajetória vem para mim, para ele, se encaixaria na Merge, entendeu? Que foi quando ele começou a ser alvo muito cedo e ele tá sobrevivendo. Não importa se foi por poder, se foi, sei lá, de N maneiras diferentes, se foi na base do social, ele tá achando meios sempre para prolongar o jogo dele, mesmo sabendo que ele é um alvo muito fácil para qualquer pessoa no jogo, porque todo mundo já votou nele ou votaria nele em algum ponto do jogo. Então, se ele era easy vote, para ele é uma superação, já tá, acho que no F8 agora, né? Então, assim, ficaria com uma indicação nele. Se eu venho por uma outra perspectiva, que é a perspectiva lealdade barra números, né, que está encaixada aí, a gente tem a indicação do Aleph como hero do jogo. Porque o Aleph é uma pessoa que, diferente de, por exemplo, o que eu estava dizendo de estar do lado certo das jogadas, na maioria das votações ele está do lado errado da votação e está sempre das minorias. Eu acho que isso está dando para acompanhar muito bem agora tirando a partir do meu boot, talvez a história para ele tenha começado a mudar um pouquinho, né? Não sei como tá o jogo na perspectiva agora de votação, que a gente vê os números, mas a gente não tem certeza de quem votou em quem. A gente só vai pelo que a gente vê ali. Mas o Aleph poderia ser uma pessoa que manteve uma boa relação com o cast todo, ninguém nunca falou, opa, eu não tenho intenção de jogar com o Aleph aqui, pelo menos comigo nunca foi comentado isso. E eu mesmo estava buscando brechas para anexar o Aleph dentro do meu jogo, dos meus planos de jogo. Então, eu acho que o Aleph é uma pessoa que, socialmente falando, e no jeito dele de ser, no jeito leal, não sei nem se tem leão no mapa dele, deve ter com certeza, no jeito leal dele de ser fofinho, bonitinho com todo mundo, amorzinho, ele conseguia achar brechas que talvez as pessoas achem que ele não tá ali forçadamente procurando, mas pode ser uma estratégia para o jogo dele. Então eu acho que o Aleph traz muito isso desse hero que vai seguindo errado o tempo todo, uma Michelle Fitzgerald, que é tipo do lado errado da votação, mas nunca é prioridade de voto para alguém ao mesmo tempo. E vai se camuflando nesse meio tempo. Então ele tá muito bem nessa perspectiva de jogo. E eu não tenho como falar de Hero sem citar o meu compatriota de tribo, que é o Igor, que saiu de uma posição que a gente estava perdendo tudo, e eu acho que a nossa trajetória seria muito parecida nesse quesito, se eu tivesse continuado no jogo, que a gente saiu de uma posição de controle, que a gente perdeu tudo, e de repente a gente foi para uma posição mais coadjuvante, até a gente conseguir alguma influência para seguir algum lado de uma aliança majoritária, que mesmo que tenha durado pouco. Então eu acho que o Igor ganhando imunidade, tem essa coisa de trabalhar com alvo, que eu acho que o Igor recebeu muito alvo durante esse tempo também. E então essa questão da imunidade, se expor na aliança com o Renan, comigo e com o Mário, pode ter trago mais alvo para ele. E aí ele foi uma pessoa que votou sozinha comigo no boot que eu fui eliminado. Talvez ele tenha atraído demais para ele nesse meio tempo. Então, por essa perspectiva de superação junto com o Iargo e por talvez, perspectivas diferentes, vai. Superação, reinvenção e, no caso, lealdade. Eu acho que são 3 narrativas de heróis muito diferentes. E eu acho que, dentre isso, é muito difícil para mim ter que escolher quem eu acho que ganharia o prêmio de herói. Mas eu acho que o Iargo, se conseguir avançar mais algumas 2 rodadas, assim, ninguém tem como tirar isso dele. Porque vai depender dessa reta final, até onde cada um vai, sabe? Mas vejo uma tendência pro lado dele, sim. Que era eu. Eu fiquei, a próxima pergunta, esperando mais. E eu falei que era a melhor parte, gente, esqueci. Mas enfim, eu fico abalada. Agora nós vamos para aquela pessoa que às vezes, quem sabe, você não citou, mas quem sabe, aquela pessoa que instiga o herói a jogar mais. Ai, também sei. E aquela pessoa que é vista com maus olhos, né? Às vezes nem chega numa final, mas se chega escorraçada. Mas quem você quem vai pegar a coroa de Antônio Flávio? Beijo, Antônio Flávio. Que foi o que eu falei, que é um vilão que não chegou na final. Eu acho que vilões acabam se expondo muito dentro do jogo. E aí, eu posso explicar o que seria as minhas perspectivas de vilão também? Eu acho que quando eu vou ver, assim, se eu fosse moderação para ver vilão, também existem nuances que formam um vilão dentro do jogo. Porque se você for ver, o meu jogo foi muito vilanesco.
Porque eu estava sempre usando um argumento que eu sabia do jogo de alguém para usar isso contra a pessoa. Então, se você for ver no sentido estratégia, eu movimentava o jogo contra o que a própria pessoa me falava. Não fazia nada do tipo... E aí que eu acho que existem nuances de vilão. Porque tem gente que sai do âmbito do jogo e vem para o âmbito pessoal. E isso também forma uma pessoa que pode ter uma característica como jogador de vilã. Mas não acho que no meu caso seria isso. Eu acho que eu e Genalva, a gente era muito nessa perspectiva de usar o jogo da pessoa contra ela mesma. Então eu acho que eu me colocaria como uma pessoa indicada, se eu puder fazer isso, a vilão, porque eu acho que eu joguei dentro focado nessa perspectiva de se serei minoria, caos serei, porque caos para minoria é tudo que você precisa para sobreviver. Então você gera uma discórdia aqui, coloca uma confiança em algum ponto e você vai atravessando brechas e se enfiando até onde você puder jogar. Era um ponto de jogo que eu tinha, assim. Então comecei a lançar ídolo no nome de Marlon, falar que Jennifer tinha várias conexões na tribo para tirar a Jennifer, Samuel tinha votado em mim, então eu queria fazer uma jogada que para mim eu dizia para a tribo que eu não tinha confiança em Samuel. Então, assim, foi uma coisa que a cada rodada eu ia gerando uma discórdia ou uma desconfiança entre as pessoas, mas intencionalmente mesmo falando, para poder avançar nas próximas rodadas e ter um motivo para sempre alguém ser votado antes de mim. Porque toda entrevista que o povo ia vindo, eu pensava, fudeu. Nossa, aí eu falava, e agora? O que farei? E aí eu falava, vamos gerar uma sementinha aqui. E eu pensava sempre quem que podia começar isso para mim. Então, até Genalva tá no jogo. Genalva era uma pessoa que se eu jogasse para ela, amiga, teu nome tá rodando. O que você acha disso, disso, disso? Ela ia expandir isso e eu, teoricamente, não me colocaria tanto em exposição. Acho que a partir do momento que a Genalva sai do jogo, o IERG começa a ser esse ponto de caos no meu jogo. Então, quando eu queria que alguma coisa fosse mais boom, eu soltava ali no Iargo. Só não esperava que o Iargo fosse soltar uma jogada que eu queria incluir ele, né? E, gente, eu vou ter que pôr meu computador para carregar. Meu Deus do céu, peraí. Quem mandou falar demais? Quê? Quem mandou falar demais? Enfim, voltei. E aí, eu colocaria nessa perspectiva de caótico o Iargo como indicado, para vilão também. Acho que o Iargo vem de uma trajetória que sempre ele tá ali, o Sherlock Holmes, sabe? Indo atrás, buscando a informação. Então eu vejo o Iargo como um protagonista, assim mesmo, nessas questões de movimentação de jogo. Eu acho que é isso que torna o jogo dele tão interessante para quem tá vendo. Acho que o Renan é uma ótima pessoa para ser indicada a vilão do jogo. Renan movimentando super o jogo. Renan tá sempre ali nos principais enredos, ou pelo menos envolvido nas principais fofocas do jogo, né? E isso de uma perspectiva impondo muito a visão dele também. E eu não tô querendo dizer que, tipo, o Renan manda, mas que Renan tenta impor a visão dele de jogo para conseguir, assim como todo jogador tenta em todas as rodadas. Mas acho que o Renan é esse jogador mais marcante dentro dessa perspectiva vilanesca, né? E quando a gente pensa em vilão, como não citar Zé, né, não? Que daí a gente chega numa pessoa que eu acho que já usa... Oi? Todo mundo quer estar no jogo, menos Ali. Não, eu falei 5 pessoas, que eu acho que Genalva, né, que saiu lá, eu, Ergo, Renan e Zé, assim, como vilão. E o Zé, que pra mim é quem tá sabendo melhor usar as informações de jogo que pega contra as pessoas que ele quer eliminar. Assim, ele adquire uma informação, se aquilo é bom ou não para o jogo, ele filtra muito bem e trabalha aquilo para não quebrar a confiança com o cast todo. Então eu acho que existem nuances diferentes para um vilão na perspectiva do jogo. Mas eu acho que vilão no fim é aquele que quer causar aquilo, que faz intencionalmente, que sabe que vai fazer, que sabe que aquilo vai ser uma coisa, sabe? Mas quer bater o dedo e falar, vou correr o risco. Então eu acho que por isso o Zé teria uma grande possibilidade de ser escolhido o vilão da temporada, por questão de risco, por questão de impor demais a visão dele e por estar aí passando a lá meio um monte de gente. Arrasou. E aí quem vence é a Zé Filho. Já botou, gata, botou, já tá ali. Chocada, vamos ver o que vai acontecer. E agora, amigo,
Aquele que todo mundo já pensa desde o começo, falando, não, isso aqui eu vou fazer de tudo, vai ser assim, vou planejar jogadas, já vou fazer um monte no primeiro dia, porque eu sei que eu vou chegar na final, eu vou poder ser indicado, ou não, né? Que às vezes o sprint nem chega na final. Mas quem você acha que será o sprint de temporada? E os indicados, claro, também. Tá. Eu já vi várias definições de sprint. Aí eu não sei o que é sprint do ponto de vista para vocês, assim. Mas para mim, Amigo, individualmente. Mas você é que é o moderador, você é quem manda. Não, então, Então, para mim, individualmente falando, existem também duas perspectivas de sprint, né? Que é aquele jogador que tem todos os pilares e é o jogador mais forte do jogo nesse sentido, que tipo se encaixa em qualquer tipo de jogabilidade. Se ele necessita do social, ele tem. Se ele necessita do estratégico, ele tem. Se ele precisa do físico, ele tem para onde correr. E eu acho que aí existe a nuance do jogador sprint, que é aquele que movimenta o jogo, né? Que faz as jogadas, que está nas principais jogadas. Eu sei que, assim, acho que sempre a gente vai ter uma tendência a escolher quem movimenta mais dentro dessas visões de sprint. Aí, assim, eu acho que o jogo foi muito marcado por montanhas russas de sprint players. Acho que cada pessoa que pode ou não ser indicada dentro desse ponto teve um ponto muito, muito lá em cima e um ponto muito lá embaixo, ou talvez não tão lá embaixo, mas lá embaixo, e que ficaram mais à mercê de alguém. Então, vamos supor. Para mim, uma pessoa que é indicada para o prêmio Sprint é o próprio Zé, que eu estava falando agora como vilão. Por quê? Porque eu acho que o Zé, ele trabalha muito bem essas relações, rodada atrás de rodada, ele tem uma boa relação, uma boa abertura com qualquer pessoa do cast, e eu acho que ele corre muito atrás para se movimentar bem dentro dessas pessoas e deixar o jogo mais confortável para ele. Então, acho que isso faria dele uma pessoa a ser indicada. Mas eu acho que o que poderia fazer ele perder o jogo, por exemplo, é que também, se você for considerar que uma pessoa que é sprint tem que estar lá em cima o tempo todo, existiram momentos no jogo, como quando ele estava numa tribo comigo, com o Lobo, Igor, Iargo, Marlon e Mário, vamos supor, que ele esteve vulnerável e não estava, mesmo que no final tenha conseguido se sair por cima de uma situação, ele estava, teoricamente, numa posição de ter que ouvir ao invés de só citar nomes, entendeu? Ainda que eu acho que ele tenha se saído como um dos cabeças daquela tribo ali, no final de tudo. Então eu acho ele um fortíssimo candidato para sprint. Acho que o Iargo, por mais que ele pense rodada atrás de rodada e que ele não tenha como dar uma cartada certeira de longo prazo no jogo, assim, que o jogo dele está muito instável e ele está muito caçado, tem uma possibilidade de ser sprint player, porque dentre as cartas que são apresentadas na rodada para ele, eu acho que ele faz uma leitura de cartas e uma opção muito boa. Assim, eu acho que ele sempre está pensando pelo lado que, hoje eu estou aqui e é isso que importa, e eu preciso ter alguma coisa que me abra brecha para amanhã. Ele nunca está fechando portas para si mesmo, mesmo estando numa situação de risco. Então eu acho que quando a gente está muito na bora, extrai nosso melhor jogo. E ele está fazendo um jogo que eu estou aplaudindo, de verdade. Aplaudindo. A Mariana, a Magalhães, né, que foi eliminada. Prevendo o futuro, que será eliminada após a minha eliminação. Eu acho que a Mari vem de um controle absurdo, assim, ela vem assim e de repente deu aquele breakdown depois do último boot aí, que foi o meu, né, que a gente se fragmentou, e eu acho que isso foi uma coisa que vai pesar negativamente pro jogo dela, né. Então, tirando essa questão, todo sprint é pego uma hora, não necessariamente o sprint precisa vencer o jogo. Acho que a Mariana vinha no controle do jogo dela e dos cenários muito bem. Ela trabalhava muito bem as relações dela para que os cenários não andassem conforme ela ia enxergando, assim. Aí a gente vem para uma pessoa... para uma pessoa que eu acho que também se encaixa, só que talvez perca um pouco de força no quesito estar no comando, se você considerar isso como sprint play, que eu acho que é o Lobo, que trabalha não expansivamente no social, mas ele trabalha o social com as pessoas certas no jogo. E isso faz um sprint player muito bom, um sprint player que não necessariamente precisa estar em todos os lugares e cheio de promessas no jogo, mas ele está nos lugares que ele precisa estar, nos momentos que ele precisa estar. Então eu acho que o Lobo se sobressai nessa válvula de escape certeira dele aí, e eu acho que ninguém no cast faz isso melhor do que ele. Então são estilos de jogos muito diferentes. Gente, como eu queria falar que eu queria muito disputar o prêmio de sprint player, mas não dá.
Mas. Eu tenho que escolher um winner, né? E o winner de melhor. De sprint player da O sprinter da temporada. temporada vai para. Vai pra Mariana, porque eu acho que o Zé só tem condições de estar na posição de sprint player devido à aliança com a Mariana, que até a eliminação foi dominante no jogo dela, seja de squads ou seja individual. Arrasou. Eu acho que a movimentação que se segue de alianças partiu de uma relações de Mariana. Das prioridades dela definiram as alianças do jogo, assim. Entendi. Até inclusive eu me escolher me aliar com ela, assim. Foi uma questão que definiu muito bem as alianças do jogo. Arrasou. E é isso. Ai, É amigo, sobre agora chegamos ao fim dessa entrevista recorde, né? Batemos o recorde de entrevista. Mas, assim, foi muito gostoso escutar, foi muito gostoso ver como foi que aconteceu todo o seu jogo, como é, né? Muitos pontos ligaram para vocês depois que essa entrevista deveria ter sido antes do dia 29. Tá, né? Mas, olha, muito obrigado, de verdade, foi incrível. A gente gosta muito de você, a gente sim ficou muito triste. A gente não diz isso para todo mundo, tá? Mas a gente ficou muito triste com sua saída, mas você foi incrível. Parabéns. Mais uma vez, obrigado pelo tempo, obrigado por ter reservado um tempinho para conversar com a gente. E é isso, agora fica seus minutinhos finais, suas palavras finais. E não é as suas palavras finais, porque você vem aí mais uma vez. No final do jogo, você vai voltar para falar, para questionar, para decidir seu voto. Então, ainda não é as suas últimas palavras no game, mas na entrevista, sim, a gente quer escutar o que você quer dizer, mandar beijo, mandar haters, mandar o que você quiser. Olha isso, as palavras finais dessa entrevista que chegamos ao fim, amigo. Gente, foi muito bom estar com vocês, apesar de que só eu falei, mas... A gente tentou bolar todo um roteiro, mas aí você, infelizmente, boicotou a gente. Perdão. Você que a primeira pergunta deixava. Pra você que tá aí assistindo, saiba que eu mandei um áudio avisando que não precisava de roteiro, porque Foi verdade. Mas não, sério, eu adorei estar aqui. Eu queria agradecer muito a moderação e a franquia que me acolheu, assim, incrivelmente bem. Eu gosto de jogar franquia que eu me sinto apoiado o tempo todo no jogo. A moderação acompanhou, sempre desabafando o quanto o jogo estava sendo extenso para mim por conta da questão de eliminações e frustrante, porque eu não gosto de perder tanta prova. E a moderação acompanhando, sempre sendo suporte, mesmo quando a gente se abalava, eles estavam ali. Vocês por me receberem aqui depois de ter acabado o jogo. Eu quero mandar um beijo específico para uma pessoa que, se não mandar beijo, vai me escorraçar no privado depois, que é a Genalva. Tenho certeza que, se não mandar um beijo, ela vai me xingar, entendeu? E aí, eu queria dizer, Gê, obrigado por tudo, amiga. De verdade. E, gente, boa sorte para vocês que estão jogando. Eu não tenho voto definido, apesar de achar que algumas pessoas têm jogos mais destacados, assim. E arrasem. A gente que tá aqui no júri, independente do que for pra gente escolher no final, ou quem, a gente quer ver jogo bom. E acho que todo mundo, plateia, espera jogo bom. Então, assim, vocês estão entregando tudo. Eu amei jogar essa franquia, gente. Eu voltaria quantas vezes Felipe Guedes me chamar. E aí fica aquela coisa. Se você chegou até aqui, bota nos comentários da entrevista para quem foi que Laércio mandou um beijo, que senão ele ia ser escorraçado. Joga aí o nome da pessoa, pra gente saber que você assistiu até o final a entrevista. Ai, gente, é verdade. Assim, não tem como. Eu gostaria de citar 1000 pessoas, mas não tem jeito, né? Mas é isso. 20 minutos alugando o tempo de vocês aqui. Ai, gente, sim, grande Gebalva. Grande Gebalva. Amigo, então, ó, beijo, pessoal. É isso. Daqui a alguns dias voltamos com outra entrevista. Quem será que vem aí? Achei que eu ia ser entrevistado de novo. Já estava feliz. Não sabemos quem vem aí, mas vem alguém. E aguardo vocês até a próxima. A gente aguarda você, a sua audiência, o seu carinho, o seu amor. Obrigado pelos comentários. E é isso. Beijo, tchau.